mais um jogador desaprender a fazer aquela função onde por muito tempo e grande parte da sua carreira ele foi reconhecido como um dos melhores do mundo? Pois é, rapaziada, foi muito curioso a gente poder ver o Mbappé nessa partida do Real Madrid versus o Valência, uma partida onde inclusive ele guarda o golzinho dele aos 91 minutos, uma vitória fora de casa do Real Madrid por 2-0 valendo por La Liga, mas que foi uma situação muito curiosa. A gente pôde ver novamente o Mbappé, pelo menos pra mim depois de muito tempo, atuando com uma liberdade maior e vindo mais pela esquerda do que ficando centralizado, atuando dignamente como um camisa 9. Quando a gente pega para entender o porquê isso daí aconteceu, a escalação do Real Madrid foi essa. O Real Madrid não contava com seus dois brasileiros, os dois pontas esquerdas, ou ponta esquerda e ponta direita, Vinícius Júnior e Rodrigo. Rodrigo tá dando aqui como não confirmado no SofaScore e o Vinícius Júnior tava cumprindo uma suspensão. Então a dupla de ataque do Real Madrid foi Gonzalo Garcia e Mbappé. O que restou pro Mbappé nessa partida? Ser um cara de mais mobilidade, afinal de contas o Gonzalo Garcia, desde a base do Real Madrid, é aquele cara que vai ter suas movimentações, mas não se compara a uma movimentação de um falso 9, de um segundo atacante. Ele é muito mais um centroavante. Coube ao Mbappé fazer esse papel um pouco mais móvel no ataque, sendo um cara que caía pelas pontas principalmente, lembrando aquele Mbappé que, pô, a gente costumou ver, velocista, ataca bem o espaço, sem perder aquele faro de gol. Ele conseguiu o seu golzinho no finalzinho da partida, ao estilo Mbappé, que a gente já tá conhecendo há muito tempo, do Real Madrid, seleção francesa e finalzinho de PSG, estando lá na grande área para aproveitar a oportunidade. Só que tá sendo muito destacado, principalmente aqui no Twitter, como é estranho a gente ver o Mbappé hoje jogando com essa liberdade e tendo esse confronto de X1 ponta lateral, sendo aquele cara que na teoria faria o papel do Vinícius Júnior. Cara, como ele errou, como ele não conseguiu dar sequências nas jogadas. O pessoal tá destacando tudo isso. Ao auge dos seus 27 anos, o Mbappé ele já não consegue... Beleza, é foda falar por uma partida, mas é muito estranho, mano. E muitas vezes quando a gente vê, até quando tem Vinícius Júnior e Rodrigo, o Mbappé ele não parece mais conseguir fazer aquelas paradas que ele conseguia de Mônaco e comecinho de PSG antes dele ser centralizado. É capaz um jogador perder todo esse repertório que ele tinha antes? Muita gente ali tá comparando com o Cristiano Ronaldo, mas rapaziada, com 27 anos, o papai Cris ainda deitava e arrastava muito pela ponta. Ele vira mais um centroavante depois dos seus 30, certo? Então, a gente não pode questionar números do Mbappé, principalmente dele, nessa passagem do Real Madrid. O homem é uma besta, cara, já tem 82 gols com a camisa do Real Madrid, em 2 temporadas, acredito eu, 90 partidas, 82 gols e 9 assistências, só nessa temporada em La Liga, 23 gols em 22 partidas, juntando clube e seleção, 35 jogos e 43 gols. Ele, em números, tá colocando o nome dele na história. Até em números ali que a gente achava que era muito difícil alguém dessa nova geração figurar. Ele tá lá, pai. Pega aqui. Últimos jogadores a marcar 23 ou mais gols nas primeiras 23 partidas de La Liga. Olha ele aqui figurando. Onde a gente tinha Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, menino Lionel Messi. Meteu 35 gols em 2012 e 13 nas primeiras 23 partidas de La Liga. É muito apelão! Então, de números, mano, não tenho o que questionar. O malandro se cravou como um artilheiro nato. Só que é incrível, como eu tô vendo muita gente destacar e quem parou pra ver esse jogo do Real Madrid, é evidente. Parece que o Mbappé ele perdeu aquele confronto do X1, ele perdeu aquela essência de ponta. Mas aos 27 anos, onde todo mundo crava que um jogador tá no seu auge físico, no seu auge técnico, tem nada de perda de mobilidade, não tem nada de perda de velocidade. Inclusive, porque o Mbappé, ele não teve nada de lesão de joelho, de pubalgia, que a gente tá vendo muito comum aí nos jovens jogadores, nada, né? Teve um incômodo no joelho no início da temporada, mas não precisou de cirurgia, não foi ligamento rompido, mas comentários como esse
Mano, varreram a internet ontem. É impressionante o quão estranho para um ponta esquerda o Mbappé é nos últimos 4 anos de carreira. Se eu não me engano, eu acho até que eu falei uma besteirinha, né, rapaziada? Em alguns momentos na seleção francesa, ele caía um pouco mais pela esquerda, ainda quando tinha o Giroud, tudo mais. Mas depois disso, depois da Copa de 2022, tanto PSG como por clube, tanto pela seleção francesa como pelos clubes, ele foi mais centralizado ali na frente. Aí o cara tá falando, né? É impressionante o quão estranho para um ponto esquerda o Mbappé é nos últimos 4 anos de carreira. É como se ele nunca tivesse jogado lá, sabe? Ele cai e parece um ambiente estranho. Olha aqui, isso daqui é uma jogada que antigamente era muito característica do Mbappé. E, mano, ele se atrapalhando muito, certo? Campo pra correr, espaço demais pra ele conseguir pensar nesse momento que ele tá conduzindo a bola. Mano, ele faz a jogada mais óbvia possível, vai pra cima do cara que o desarma numa facilidade gigantesca. Olha isso, cara, vexatório, tá ligado? Eu sei que quando você é ponta, é mais fácil você ter chances erradas do que certo. Afinal de contas, você tá indo sempre pro enfrentamento, você tá indo sempre pra cima da marcação, às vezes uma dupla marcação, pegando a sua sobra, tanto que a gente pode ver, mano, torcedor aqui, beleza, que tem a página com o nome Vinícius Júnior, mas falando aqui, um dia vamos apreciar melhor o que o Vinícius Júnior faz na ala, jogo após jogo, destacando esse lance aqui do Mbappé. Pega isso, cara, é isso que eu falo, muitas vezes o pessoal lá, a torcida do Real Madrid critica, Vinícius Júnior não vem numa fase boa, 15 jogos sem marcar, mas dele sai jogadas, muitas vezes em erros, acertos. Quando o Vinícius Júnior tá pra tentar e não tá com aquela partida extremamente apática, como algumas que a gente viu recentemente, quando ele é aquele Vinícius Júnior que tenta, sai, bola espirra, sobra, acontece alguma coisa, certo? Pessoal lá, mano, sentindo falta do próprio Vinícius Júnior. Aqui teve até um recorte de alguns lances do próprio Mbappé na partida de ontem, e eu acho que a gente vai entrar num acordo. O Datafoot colocou aqui, sem Vinícius Júnior, o Mbappé jogou mais pela esquerda ontem contra o Valência, e ele fez isso daí. Pega aqui, cara, os comentários não são nada bons, e realmente, o gol salvou a atuação do Mbappé ontem, rapaziada, de verdade. Chegou um momento até o finalzinho da partida que ele tava com uma nota 5.9, que ele não tava conseguindo aparecer tanto, certo? Sendo um jogador que teria a obrigação de sair mais. Então, na teoria, ele tocaria mais na bola, participaria muito mais das jogadas. Eu lembro dessa jogadinha, tá, ali o Camavinga tentou uma proteção. Vamos ver o que ele vai conseguir criar atuando pelas laterais e tendo essa parte de X1. O pessoal cansou de fazer vídeos assim, o próprio Vinícius Júnior, onde ele tem que achar passe, onde ele tem que driblar e os erros. Aqui o Mbappé, cara, ele se destaca muito pelos erros, pai. Ele se destaca muito pelos erros. Muita jogada errada. A maioria não, quase tudo, cara. Quase tudo que ele tentou deu errado. Esquecendo bola, passando da jogada. E é um jogador que eu falei pra vocês, né? 27 anos, mano. 27 anos é o auge de tudo. Tudo. Não sei se ele já tem 27 ou 28. Acredito que seja 28. Ali, ó, um lançamento pra área. O cruzamento mal sai do chão, tendo liberdade de ir pela esquerda e pela direita. Tentou um passe ali, foi interceptado. Mas o pior de tudo é o X1. É o enfrentamento dele, cara. Olha o cruzamento do Mbappé. Será que ele tentou lá do outro lado mesmo? Ou ele tentou na área pro Gonzalo Garcia? Deu aquele miguezinho. Certo? Olha o domínio. Cara, quebrando a bola ao sair da área, velho. Pedalada. Ali tentou cavar uma falta. Nada. Aqui já jogando um pouco mais centralizado, que é o que ele já vem fazendo. Sendo aquele jogador de último toque, muitas vezes. Mas é evidente, mano. Ele tendo que ter o X1, não saiu nada, mano. Não saiu nada. Muitos destacam que ele lá no passado era muito correria, mas ele driblava, mano. E conseguia se sobressair sobre a marcação, certo? Não era só isso daí, não.
todo mundo parava ele numa facilidade gigantesca. Totalmente impedido, né? Ali no lançamento do Tchouaméni, do Camavinga. Lançamento ali que também não deu em nada. Jogando um pouco por dentro, vai tentar de fora da área. Tentou um passe, também não conseguiu. A finalização que levou perigo. Agora jogando um pouco mais por dentro. E ali ele também não conseguiu dominar, que eles tiraram... aqui era predominante ele pela esquerda, né? Então tiraram até o gol. O comentário da rapaziada é esse daqui, ó. Descobriu que a função de carregar o time não serve pra ele. Só sabe ficar perto do gol. Mano, eu acho que o pessoal também menospreza pra caralho. O cara que coleciona os números ali que a gente viu, não é qualquer um que vai ficar parado lá perto do gol que vai fazer. Coloca um Rony rústico lá pra ficar perto do gol do Real Madrid, e aí você vai ver se ele vai conseguir. Mano, como é que é? Em 90 partidas, 82 gols. Certo? Não dá pra falar isso. Mas que ele não é nem de perto aquele jogador com as características que a gente via antes. De perto, pai. E o curioso que eu tô batendo na tecla no vídeo é o quê? Ele tem 27 anos, mano. Não é muito cedo pra perder toda essa ginga, toda a capacidade de passar da marcação? E quando o Mbappé ali tiver com seus 32, 33, será que a gente vai ver uma queda brusca de rendimento? Apesar que, pô, ele se adaptando cada vez mais como centroavante, ele vai ter um faro de gol cada vez mais aguçado. Então, ele possa ficar cada vez mais intacto lá na frente, só na arte de fazer o gol. Certo? O cara acabou falando aqui, ó. Só sabe ficar perto do gol e não consegue algo tão fácil, tipo passar de 3 marcadores. Algo tão fácil, acho que ele tá sendo meio sarcástico, né? Vinícius Júnior é mais jogador que o Mbappé. Características hoje diferentes, né? Por mais que no passado a gente poderia até assimilar, hoje o Mbappé faz muito gol, mano. O Vinícius Júnior, ele não vai te entregar 45 gols por temporada. Aí o pessoal pode falar, mas tem os pênaltis. Mano, vocês já pararam pra ver os pênaltis do Vinícius Júnior? Trágico, pai. Trágico. Chegou um momento ali que ele era o cobrador oficial do Real Madrid. Mesmo assim, ele batia muito mal, até quando ele fazia. Beleza? Vinícius Júnior é muito mais jogador do que o Mbappé, só que o francês é mais finalizador. E ainda no futebol ganha quem faz gol, né, mano? Isso daqui é muito importante. Obviamente vai fazer mais gol, cada um com as suas características, né? Hoje eu prefiro muito mais pra ponta o Vinícius Júnior do que o Mbappé. Pra jogar centralizado, talvez eu prefira muito mais o Mbappé. Só que tem algo que, mano, me deixou com uma pulga muito atrás da orelha. Será que essa falta de mobilidade, de capacidade de passar do enfrentamento ali do marcador tem a ver com isso daqui? Pega esse mapa de calor que mostra a estatística de pressão do jogador. Ritmo de trabalho sem bola na temporada 25-26 de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que para muitos, e eu já falei também nos vídeos, não tem aquele papel sem bola tão importante, às vezes deixa o cara passar, não faz aquela marcação tão acirrada, tem muitos verdinhos e praticamente bem regular aqui o gráfico dele. Mas quando a gente para pra ver o jogo, a gente vê que também o Vinícius Júnior, ele afrouxa um pouco na marcação. Beleza, mas quando a gente pega o do Mbappé, é algo ridículo, cara. É algo ridículo. Fica ainda mais assustador lá em 2000 e quanto que tava o Messi, 2022, 2023, no PSG. Ele consegue ter um percentual de pressão menor do que o Messi do PSG, que foi se arrastar lá na França, tá ligado? Se preparar pra Copa, sabe? Se preservou muito no PSG pra chegar muito bem na Copa do Mundo de 2022, certo? Todo mundo aqui pode entrar num acordo que a passagem do Messi pelo PSG, ele deu aquela enganadinha marota, né? E mesmo assim, o Messi, ele tem um percentual melhor de pressão, marcação, o Mbappé, mano. Messi, que sempre na carreira foi um cara que ficou mais lá na frente, todos correram mais pra ele. Cara, é inacreditável. Aqui 2022, 2023, ele tinha o quê? Seus 23 anos? Mano, o cara virou um jogador preguiçoso, cara, que não consegue correr. Eu acho que isso daí, chegando nos seus 27 anos, teve um impacto gigantesco. Meu parceiro, ele traz até aqui um pouco, ó, Oxi, ele comenta isso daqui
Eu não lembro desse fato, mas ele comentou aqui uma página Gênio Neymar. Muita gente não lembra, mas anos atrás o Mbappé queria jogar mais atrás, como um camisa 10, estilo playmaker. Sempre tive a impressão de que ele via o Neymar nessa função e queria fazer igual. Chegou a testar isso na seleção francesa, mas acho que não funcionou. Chegou até um momento, isso daqui eu lembro, no PSG. O Neymar ele faz esse movimento de sair da esquerda para o meio justamente para acomodar o Mbappé na ponta esquerda. Se eu não me engano foi isso. Chegou um momento que a gente tinha Neymar na ponta esquerda e o Mbappé na direita. Só que teve que ter alguma adaptação, não sei se teve uma conversa ali no grupo, e aí o Tuchel, eu acho que é o Tuchel, que hoje é técnico da seleção inglesa, traz o Neymar para meia e coloca o Mbappé na esquerda. E aí o Cavani ainda era o centroavante, coloca o Di Maria na direita, algo muito parecido com isso. Então, ele nunca teve essa característica de criação, de ser um armador, de poder baixar e solucionar essas jogadas, achar passes diferentes. Nunca teve essa genialidade de Neymar, o Mbappé, mas nem perto disso. Mas ele era um ponta que era sinistro, mano. Ele conseguia tirar 1, 2 da marcação e fazer gol, certo? Eu vi muita gente querendo comparar com Paula pro Papa e Cris, mas o Cristiano, de 27 anos... é a temporada ali 2012, 2013 e o cara pela ponta ainda conseguia se criar muito. Era um cara que não jogava de centroavante, certo? Loucura, mano. Não existe comparação. É a última temporada ali do Mourinho e era um Cristiano com uma mobilidade ainda muito maior. Era um Cristiano que não tinha tanta dificuldade assim em passar por marcadores e era um cara que também entregava muito gol. Certo? Mas tinha o Benzema, acho que ainda nessa época tinha o próprio Higuaín, então ele não era um centroavante. Beleza? A gente vai ver ele percorrendo grande parte do campo e criando jogadas, criando espaços, criando oportunidades para a equipe. Isso daí a gente não vê no Mbappé, ele virou um centroavante. Ele não virou nem tipo um Harry Kane, que consegue baixar e fazer criações. Nada. É um cara que puramente vai te entregar gols, mas não vai te entregar uma intensidade nem do Messi do PSG. Que loucura, mano. Loucura, é absurdo. Olha as assistências do Papai Cris aqui na época. Loucura, participava muito do jogo. E não era tão travadão. É que o pessoal fica com recorte do Cristiano Ronaldo. Depois ali da Juventus, até na Juventus, mano, ele não era essa tragédia do Mbappé na ponta. Na Juventus o Papai Cris ainda se criava pela ponta, tá ligado? Mas o pessoal para pra ver hoje o Cristiano Ronaldo no Al Nassr com 41 anos, cintura de cimento e os caralho e tudo mais. Hoje definitivamente é um centroavante. Não vai se criar pelas pontas, vai ter mais dificuldade. É um cara de 41 anos, certo? Que tem aquela parada de tendinite no joelho. Entendeu? Pô, eu cheguei a me assustar e gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários, rapaziada. Realmente o Mbappé não serve mais pra ponta ou foi ali uma fagulha de um jogo? Eu acho que realmente o Mbappé é 9, mano. Não existe mais essa discussão. E o pessoal comentando, pô, o Mbappé se sentiria muito melhor no Real Madrid, na ponta esquerda, caso chegasse ali um Haaland e o Vinícius Júnior saía, o Mbappé ia até gostar, porque ele gosta de jogar com centroavante. Eu vi esses comentários aí do pessoal na mídia, mas, mano, eu acho que o ideal hoje pro Mbappé é ser um cara de área. É um cara que, mano, tá aí pra fazer o gol, o importante, mas que não vai te entregar muitas soluções em arrancadas, driblar, criar espaço. Vai saber se movimentar ali na grande área, receber, girar, finalizar, mas nem perto do que era no passado. Não dá pra pegar um jogo como recorte? Não dá. Mas em várias e várias partidas a gente vai vendo que quando o Mbappé cai um pouco pelos lados, ele não se cria tanto, né, rapaziada? Eu já vinha notando isso daí e acho que ficou muito evidente nesse jogo contra o Valência. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar dando aquela atenção também nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal, me dê essa moral e espero que vocês estejam bem. Até o próximo vídeo.